sim, senhoras e senhores, tudo pronto, tudo preparado. Mais uma história comovente, emocionante, linda. Sim, é uma história sobrenatural. Mas, gente, é uma história tão linda, mas tão linda. Quem me mandou a carta foi a Natália. Natália, muito obrigado, viu? Natália Vargas. Obrigado, um abraço. É Natália Vargas Silva, né? Um abraço para você. Obrigado pelo carinho. Até brinquei com ela. Eu mandei para ela aqui um WhatsApp. Falei, você é parente de Getúlio Vargas? Ela disse que de vez em quando ela brinca também com isso, mas nunca descobriu qualquer grau de parentesco. Embora a família Vargas, do ex-falecido presidente Getúlio Vargas, seja lá do Rio Grande do Sul, e ela é mais ou menos ali, ela nasceu no Paraná, né? Estadão do Paraná tá mais a sudeste, né? Mais a sudeste. Ela é de Maringá, no Paraná. Obrigado, viu, pelo teu carinho. Obrigado mesmo. Tá tudo pronto. Eu já vou apresentar essa carta. É linda, porque ela traz uma carta psicografada da tia falecida, que é a coisa mais linda do mundo. Não me lembro ainda de ter lido uma carta psicografada tão linda quanto essa. Vocês vão amar, viu? Eu sei que você confia em mim, pois pode confiar, porque a carta é muito bonita. Tá tudo pronto, Natália? Antes, um lembrete. Tem muita gente pedindo para receber as músicas, porque cada carta, inclusive essa, Natália, fizemos uma música espetacular sobre a carta psicografada da tua tia. Fizemos uma música para ela, hein? Tá no finzinho dessa história. E as músicas, eu tenho composto assim a letra, e aí a gente trabalha na informática, no computador. Tem saído cada música uma mais linda que a outra. E a música de hoje tá linda. O que eu ia dizer é o seguinte, tem muita gente que pede, viu, Natália? Por exemplo, você que escreveu, eu vou mandar para você, Natália, a música de hoje da tua tia. Mas muita gente pede outras músicas que já fizemos, só que eu tô fazendo uma troca. Então a pessoa se torna membro do canal e ganha a música, entendeu? Virou membro, eu mando a música. Ah, mas, Paulinho, não dá para eu ser membro, assim, um pouquinho complicado para mim. Não tem complicação nenhuma, mas digamos que você, por enquanto, não tenha se decidido a ser membro, aí você manda um Pix pro Paulinho Boa Pessoa. O valor, Paulinho, não, aí é a tua consciência, aí você coloca o quanto você puder. Ah, mas aí você vai querer R$1.000, lógico, eu quero, se você puder mandar, eu quero. Mas se não puder, você mande o que você quiser, tá? É o valor que você puder, tá bom? Aí eu mando pra você, com muito carinho. A maioria, o pessoal gosta de exemplo, né? Eu sei, você fica ouvindo e fala, mas eu quero ter uma base. Ó, eu mandei pra Maria Celina Ribeiro, ela mandou pro canal R$50. Aí eu mandei a música pra ela. Mas o valor não importa, tá, gente? O valor não importa. Tô dizendo quem mandou, tá? Por exemplo, o Ernesto Fonseca Santos. Ele mandou aqui pro canal R$70. Aí eu mandei as músicas pra ele. Já a dona Isabel Franceschini, ela falou assim, Paulinho, tô mandando R$30. Mandou R$30, mandei as músicas para ela. Então varia muito, é de acordo com o que a pessoa pode, tá? Eu só posso mandar R$20 para você, não tem problema. Gente, não se preocupe, o valor não importa. O que importa é essa interação, tá? Essa coisa. Quando a pessoa pode muito, tem gente que pode muito, manda muito. Ah, mas eu não posso, não tem problema, não manda, né? Ou manda um pouquinho, o que você puder, tá bom? Bom, a história que eu vou... Não, eu não posso dar spoiler, eu não posso. Então faz o seguinte, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a linda história escrita pela Natália, aqui no canal, acabou de começar.
Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Natália Vargas da Silva. Eu sou do Paraná, de Maringá, e o que eu vou contar agora é uma das experiências mais marcantes da minha vida. Eu vou levar para sempre comigo na minha vida. Minha experiência fala de amor, de saudade e de algo que vai além daquilo que a gente entende como vida. Olha, tudo começou por causa da minha amada tia Clara. Tia Clara é a irmã mais velha do meu pai, o seu Cleone. A tia Clara sempre foi, Paulinho, uma mulher muito doce, muito cuidadosa, carinhosa também. Daquelas pessoas que parecem carregar um pedacinho da paz dentro delas. Amor, amizade, carinho. Desde que eu me entendo por gente, eu amava passar uns dias na casa da tia Clara. Ela morava num bairro tranquilo, só que tem um detalhe. Eu moro em Maringá, meu pai mora em Maringá já há algum tempo. E ela em Londrina. Então, lógico, tem uma distância entre as cidades. Então eu tinha que esperar, sabe, período de férias, períodos como o Natal, esse tipo de data para eu ir para casa da tia Clara. Eu amava. E olha que lá eu tinha meus primos, né? A Marluce, o meu primo Rogério, filhos dela. Mas eu amava mesmo estar com a minha amada tia Clara. Ela fazia aquele bolo gostoso, bolo de laranja dela. Tinha cheiro de suco de laranja no bolo, sabe? Aquele bolo de fubá. Que delícia que era aquilo. E o curau que ela sabia fazer, a pamonha. Ela morava num bairro gostoso de Londrina. Eu amava estar lá. Era o tipo da casa que tinha som dos passarinhos de manhã, riso dos vizinhos na calçada ao cair da tarde. Olha, Londrina é uma cidade deliciosa. Até hoje é. Mas no passado, talvez fosse ainda mais. É que eu sou um pouquinho saudosista, viu, Paulinho? Eu lembro da minha tia Clara, naquele avental, mexendo as panelas, cantarolando baixinho, sempre com um sorriso leve, desses que a gente não esquece nunca. Meu pai sempre fora muito apegado à irmã. Eles se falavam quase todos os dias. E quando o meu pai falava, minha mana Clara, o olhar dela mudava. Parecia voltar no tempo, para a infância deles, lá no interior. Bom, eu já disse, a tia Clara tinha 2 filhos. O Rogério mais velho, a Marluce, a caçula, que herdou dela aquele mesmo jeito calmo e o coração generoso. Eu cresci muito próxima deles, apesar da distância à vida entre Maringá e Londrina. E quando meu pai viajava, era para a casa da tia Clara que eu pedia sempre para ir. Pai, então me leva para a casa da tia Clara, eu quero passar minhas férias de julho lá, eu quero passar minhas férias de fim de ano lá. O dia das crianças vai ter feriado prolongado, eu quero ir para a casa da tia Clara. Era assim. Foi de muita tristeza para nós quando morreu o tio Eduardo, tio Edu, que era casado com a tia Clara. Ele havia falecido, ele morreu antes dela, e foi para a tia Clara muito duro aquele golpe, porque ela era apaixonada por aquele marido. Sabe, foi assim que eu cresci, junto dos primos, junto dela. Gostava também muito do tio Eduardo, mas ele faleceu. O tempo passou, aí os meninos cresceram, a Marluce virou moça, o Rogério homem, a tia Clara continuou sendo o centro daquela família. Até que um dia, de uma maneira muito inesperada, Paulinho, foi um derrame, você acredita? Foi um derrame. Foi num domingo. Naquele domingo pela manhã, ela ia preparar uma lasanha para os filhos. Os filhos, os meus primos amados, a Marluce e o Rogério, amavam comer uma lasanha da minha tia. Especialmente aos domingos ela fazia. Eu também quantas vezes comi daquela lasanha. E a tia Clara acabou tendo um derrame cerebral e foi fatal, sabe? Ela caiu em casa, sozinha, e quando os filhos voltaram, foi uma tragédia para a família. Primeiro quem chegou foi a minha prima, a Marluce,
encontrou a mãe caída. Ela estava na varanda da casa. A casa dela era uma casa gostosa lá em Londrina e tinha uma varanda na frente. A minha tia, ela estava caída na varanda. Eu não sei se ela estava atendendo alguém. Bom, pela carta que vocês vão ouvir dela, é muito provável que ela estivesse atendendo alguém. Vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso, tá? Vai ter uma carta psicografada da minha tia e vocês vão entender. Então foi um golpe, mas um golpe duro para a família. A minha prima Marluce chamou a vizinhança, tentaram socorrer. Veio o meu primo, que nesse dia ele estava na casa da noiva dele, nesse domingo, ele ia almoçar com a mãe, ele e a noiva. Mas não deu tempo. Não conseguiram absolutamente nada. A minha tia já estava morta havia um certo tempo já, quando a minha prima voltou. Então foi muito difícil. Por meses, a Marluce, que viu, né? Ela viu aquela cena. Ela ficou mergulhada na saudade, Paulinho, sofrida demais. Ela falava com a minha tia em pensamento, olhava as fotos da minha tia, dormia com o lenço da mãe no travesseiro. Foi quando a minha prima Marluce resolveu fazer uma mudança radical. Ela já não suportava mais seguir em Londrina. Amava a cidade não tem nada a ver com isso. É que a perda sofrida por ela havia sido muito grande. E ela fez uma mudança radical. Ela resolveu se mudar para Aracaju, que é a capital de Sergipe. Uma capital espetacular. Já fui passear lá na casa da minha prima. Uma delícia por lá. Mas nós jamais perdemos o contato. O Rogério, meu primo, tudo bem, ele continuou lá em Londrina, se casou de fato com aquela moça e continuou morando por lá. Só que a saudade apertou muito, tanto para o Rogério, mas especialmente porque ela viu a cena para Marluce. Foi aí que eu descobri uma senhora numa cidade paranaense. O nome dessa senhora é Dona Arimateia. E a Dona Arimateia, fiquei sabendo que ela fazia psicografias. E como a minha prima veio de Aracaju, aqui passear na minha casa, em Maringá, eu falei: Marluce, tem uma senhora que ela faz psicografia, o nome dela é Arimateia. Você gostaria de ir lá? Porque ela sofria muito com saudade da minha tia, muita saudade. Ela adorou a ideia. Nós fomos lá. Fui eu e a Marluce. Nós conversamos com essa senhora que gentilmente nos atendeu. Havia assim bastante gente naquele dia. Uma sobrinha dessa senhora, inclusive, trabalhava com ela como uma secretária. Mas as coisas não são como a gente, né, quer que elas sejam. Então, no dia que nós fomos, não teve contato, não houve carta psicografada. Não teve uma comunicação com o espírito da titia naquele dia. A minha prima ficou um tanto ou quanto frustrada, mas fazer o quê? A senhora era muito gentil, a Dona Arimateia, e muito bem preparada, deu lindos conselhos para minha prima, e a minha prima voltou para Aracaju. Foi lá para a cidade dela, que era Aracaju agora. E eu fiquei aqui em Maringá. E deixei meu telefone lá com essa sobrinha dessa senhora. Eu estou aqui em casa e, de repente, o telefone da minha casa tocou. E era justamente a moça sobrinha de Dona Arimateia. A voz dela estava até um pouco emocionada. Ela falou assim: Natália, aqui é a sobrinha da Dona Arimateia. Ela falou o nome dela. Ah, sim. Apareceu uma carta psicografada aqui e é de uma senhora chamada Dona Clara, e está endereçada para a filha dela, Marluce. Nossa, quando ela falou assim, Paulinho de Deus, eu senti meu corpo inteiro arrepiar. Marluce já estava lá em Aracaju, tudo bem. Então, como nós éramos muito próximas, eu me ofereci para ir buscar a carta no lugar dela. Depois eu mandaria para ela lá em Aracaju. Lembro da sensação de chegar naquela casa simples, assim com cheiro de incenso e silêncio no ar, que era a casa da Dona Arimateia.
A moça que me telefonou, me recebeu e me entregou aquele envelope, um envelope branco com a carta dentro. Falou, olha, aqui, eu perguntei quanto que é, pago alguma coisa. Falou, não, a gente não cobra absolutamente nada de ninguém. Mas, se você quiser fazer uma doação, porque a dona Arimateia mantém uma creche, você pode fazer uma doação em dinheiro, se for o caso, ou você pode fazer uma compra, uma cesta básica, o que você quiser. Eu, como estava sozinha lá na cidade, eu teria que ir a um mercado. Eu falei, hoje com o Pix, né? Tudo se resolve mais facilmente. Eu falei, então me passa um Pix. Estava começando o Pix. Me passa o Pix que eu vou fazer um depósito na conta para ajudar. Me agradeceram muito e eu apanhei a carta. E eu sentei, e agora até me emociono, viu, Paulinho? Até me emociono. Eu sentei num banco de madeira, abri aquele envelope assim com as mãos, aquele envelope branco. Eu abri ele com as mãos, peguei assim o papel, né? Estava dentro assim o papel da carta. E eu comecei a ler o que estava escrito ali. Era a mensagem da minha tia Clara. Essa carta que começa com uma cena simples do cotidiano dela, mas que aos poucos revelava algo muito maior. Eu quero ler para vocês exatamente como a carta está escrita. Só que antes de eu começar a ler, eu queria dizer uma coisa para vocês. É uma carta completamente diferente de outras que eu já vi psicografadas. É uma carta que pode levar muito ouvinte ao engano. Então, eu quero pedir a máxima atenção a vocês. Perfeito? Porque a carta da tia Clara começa exatamente assim. Eu até vou dizer começou para vocês entenderem quando a carta começa. Bem, começou a carta da tia Clara. Diz ela, eu estava na cozinha preparando o almoço, organizando a louça que havia sido usada no café da manhã. Meus 2 filhos saíram cedo. Naquele domingo, a Marlúcia ia fazer caminhada no parque. E o Rogério, ele ia pegar a noiva, eles estavam assim, pensando em casamento e decidindo onde é que iriam morar. Pretendiam em breve se casarem. E ficaram de voltar para a hora do almoço. Bem, almoço aqui em casa aos domingos, eu já sabia o que eles queriam. Inclusive a namorada do Rogério, a noiva dele, adorava, sempre gostou, a Valéria, da minha lasanha. Eu estava aproveitando para fazer uma lasanha naquele domingo. Eles queriam comer a lasanha da mamãe aqui. Eles amavam tudo que eu fazia. Só que no domingo, a lasanha era o prato predileto. Eu, obviamente, adorava cozinhar para eles. Gostava ainda mais quando o meu marido Eduardo estava vivo. Mas a vida é assim, cheia de pessoas que chegam, fazem parte da nossa vida, dos nossos corações, mas que em algum momento essas pessoas acabam partindo até contra a própria vontade. E, infelizmente, depois que se parte, não dá mais para regressar. Eu sempre pensei dessa forma, mas eu nunca expressava assim em voz alta. Eu evitava falar de morte, sabe? Eu nunca gostei muito desse assunto. E justamente no momento em que eu cortava as verduras para preparar primeiro uma salada especial, eu ouvi a campainha de casa tocar. Tocou uma vez, eu lá lavando a alface, eu lá já tinha cortado os tomates, tocou 2 vezes, tocou 3 vezes. Meu Deus, a pessoa que estava tocando a campainha, ela estava um tanto ou quanto impaciente. Parecia que alguém estava com muita pressa. De imediato, eu pensei até que fossem os meninos. Mas eu olhei para o relógio fixo na parede
e vi que eram 10 horas da manhã, quer dizer, era cedo ainda para, por exemplo, a Marlúcia voltar do parque. Cedo ainda para o Rogério voltar com a noiva. Então, não poderia ser eles, e até porque eles não ficariam tocando a campainha com aquela insistência. No máximo, se não tivessem com a chave, porque cada um tem uma cópia, eles iam gritar, mãe, né? É mais ou menos assim que funciona. Mas não, estavam tocando a campainha. A não ser, claro, que algum deles tivesse esquecido algo, o que também era muito corriqueiro, principalmente quando se tratava do Rogério, o meu filho mais velho. Ele era esquecido igual ao pai. Nessa hora eu pensei e até dei uma risada. Enquanto eu suspirava profundamente, parecia que a saudade me pegara desprevenida outra vez. Mas eu logo cuidei de lavar as minhas mãos, enxuguei no avental e fui abrir a porta, porque a campainha não parava de tocar. Eu fui gritando pelo corredor, já vou, opa, ei, já vou, será que não dá para esperar um pouco? Já tô indo. Abri a porta e meu queixo quase caiu quando eu vi que não era o Rogério, não era a Marluce, mas era ela, aquela minha amada amiga de infância. Era a Tereza. E a Tereza, quando me viu, foi gritando, não dá não, dona Clara, que demora é essa para atender uma porta? Nessa hora, minha amiga Tereza sorriu larga e docemente, assim do mesmo jeito que ela fazia quando ainda éramos meninas. Mas que coisa, gente, que surpresa era aquela! Eu não acredito, Tereza, mas é você mesma, Tereza. Eu fiquei quase em choque. Para ser sincera, eu nem sabia o que falar. Pronunciei poucas palavras, ainda sem acreditar que a minha melhor amiga de todos os tempos estava ali, bem na minha frente, de braços abertos e pronto para me dar um abraço apertado. Sim, sou eu sim. Sou eu sim, dona Clara, e quem mais poderia ser? Eu continuava petrificada com o tamanho da surpresa. Havia anos que nós não nos víamos. Gente, da última vez que eu tinha falado com a Tereza foi por telefone. A Tereza estava do outro lado do mundo. A Tereza tinha ido para Portugal. Quer dizer, estava na Europa. Estava do outro lado do mundo, Tereza. Ande logo, venha me dar aquele abraço que há muito tempo nós não nos damos, disse ela. Eu ainda sem entender bem a situação, porém, com uma alegria infinita inundando o meu peito, eu me aproximei da Tereza e então nós nos abraçamos fortemente por um longo tempo. Nossos olhos se encheram de lágrimas e até escorreram pelos nossos rostos. Depois de algum tempo assim, lá na porta de casa, isso tudo na porta de casa, foi que eu me dei conta que eu estava do lado de fora da casa e não do lado de dentro. Me recompus e pedi, Tereza, entra, pelo amor de Deus, Tereza, estou aqui fora com você, Tereza. Tereza, entra. A Tereza aceitou o convite e me acompanhou. Nossa, Clara, sua casa tá linda e impecável. Parece até uma casinha de bonecas. Obrigada. Eu sempre busco deixar tudo organizado. Pena que os meninos nem sempre colaboram. Você sabe como é que é filho, né? Sinceramente, Tereza, meus filhos estão crescidos. A Marluce tá com 27. O Rogério tá com 31. E eles não me ajudam nada aqui em casa. Eles querem trabalhar, mas no trabalho deles. Ah, seus filhos ainda moram com você, né, Clara? Achei que já estivessem casados a essa altura do campeonato. E o teu marido, Eduardo? Por acaso, ele está trabalhando hoje? Hoje é domingo. Hoje ele foi trabalhar? Um silêncio pairou no ar por um tempo nessa hora. Nada assim que fosse constrangedor, mas foi o bastante para Tereza entender aquela minha situação. E com isso, ter a resposta que eu dei com certo amargor. Com a voz embargada, eu respondi para minha amiga. Ai, Tereza,
O Eduardo, ele faleceu faz 7 anos. E desde então, os meninos vieram morar aqui comigo. Eles não me queriam sozinha nessa casa imensa. Me disseram que nunca pensaram em se casar. Então, iriam viver aqui comigo até que meu dia também chegasse. Mas eu não sei se meu dia já está chegando. Eu só sei que o Rogério até noiva já arranjou. E está vendo até um lugar para morar com a noiva. Daqui a pouquinho, eles estarão aqui. Lágrimas brotaram nos olhos, tanto os meus, como também da minha amiga, a Tereza. Há anos, eu não chorava a falta do meu amado marido. Mas ali, naquele domingo, naquele momento, com a minha melhor amiga de infância, eu me sentia segura e capaz de deixar o meu coração falar. E meu coração falou. Tereza me abraçou, depois me colocou no colo dela, fez um carinho nos meus cabelos, enquanto que eu chorava baixinho e soluçava. Depois de algum tempo assim, eu me recompus novamente, pedi desculpas por todo aquele pranto. Eu estou parecendo uma boba chorando desse jeito. A Tereza simplesmente me olhou nos olhos e falou: o Eduardo era sua alma gêmea, né? Eu sorri e assenti com a cabeça. Tereza, você vai ficar pro almoço, não vai? A Tereza me olhou assim profundamente nos olhos mais uma vez. Porém agora, a expressão da Tereza era um pouco estranha. Era como se ela quisesse dizer algo, mas não pudesse ainda falar. Ou talvez não soubesse como dizer aquilo. Eu percebi aquela expressão dela de imediato. Como melhores amigas desde a infância, eu sabia reconhecer os sinais mais sutis que a Tereza pudesse me passar. Tudo bem, fazia anos que a gente não se via, muito tempo que a gente não se via. No momento, o timer do forno elétrico sinalizou. É uma lasanha que eu estou fazendo. Minha nossa, eu acho que está na hora já de eu desligar o forno. Me dá só um minutinho que eu volto já. Aí eu parti em direção à cozinha e Tereza me acompanhou em silêncio. Alguns minutos se passaram e, enfim, eu resolvi perguntar novamente para ela. E então, você não me respondeu ainda direito. Minha amiga querida, Tereza, você vai ficar para almoçar conosco, não vai? Os meninos, por volta de meio-dia e meia, no máximo, já estarão aqui. E eles vão adorar rever você. E a minha amiga me respondeu, diretamente. Clara, eu vim aqui hoje para te levar numa viagem comigo, Clara. Uma viagem? Mas como assim? Você não me ligou para marcar nada? Apenas apareceu aqui do nada? Quase como se fosse mágica? Viagem? Como assim? Eu sei, minha amiga. Lhe peço até desculpas por não ter podido lhe avisar antes que eu viria. Mas infelizmente eu sou assim mesmo. Eu costumo aparecer sem avisar. Eu não estava compreendendo muito bem aquela história. Até porque a minha amiga nunca foi uma pessoa impertinente. Bem ao contrário disso. Em todo caso, eu fiquei curiosa e eu decidi perguntar: mas, Tereza, viagem? Para onde? Para onde você quer me levar? Para onde nós vamos? E ela respondeu: bem, Clara, vamos sair por aí, somente eu e você. O que você me diz? Mas os meninos vão chegar. Agora deve ser 10 e pouquinho, daqui a pouquinho, meio-dia e meia, no máximo eles chegam para almoçar. O que eu digo para eles? Diga que você os ama muito e eles vão entender. Nessa hora, todo o meu ser se estremeceu com a resposta da minha amiga. Mas eu não questionei. Afinal, essa minha amiga, ela sempre teve muito respeito por mim.
Ela sempre me amou muito, muito mesmo. Mas ela falou com uma firmeza, com uma tranquilidade. Sabe o que eu respondi para ela? Diante da firmeza com a qual ela me falou? Tá bem, Teresa. Então, deixa eu só preparar uma malinha pequena de mão que eu tenho aqui guardado. Não precisa. Não precisa. Não precisa nada disso. No caminho, nós compramos roupas e tudo mais que você vier a precisar. Fica tranquila, você não vai poder, melhor dizendo, você não precisa levar nada. Nada. Quando ela falou assim, a minha amiga Teresa, eu relutei por um instante, mas eu não discuti. Apenas perguntei, mas diga uma coisa, nós vamos do quê? De trem, de ônibus, de avião? Do que nós vamos? E foi assim, sabe? Foi assim que, acompanhando a minha amiga Teresa, de repente estávamos num jardim que era a coisa mais linda do mundo. Eu não falei desse mundo, porque não era desse mundo, mas era um jardim muito lindo. E só lá foi que eu entendi que a viagem havia sido longa e não haveria mesmo passagem de volta. Pelo menos por enquanto não. Mas foi então que eu encontrei a minha mãe. Eu vi um susto quando eu vi a minha mãe. Eu quis questionar: Teresa, onde você me trouxe? Não está feliz? Tô. É minha mãe. Meu pai. Eu vi uma tia querida e, para minha surpresa, eu vi o Eduardo, o meu amado marido. Ele veio me dar um abraço, mas ele estava tão jovem, até se parecia com o noivo que ele foi no dia em que nós nos casamos. Eu quero dizer a todos que, graças a Deus, eu estou bem, eu estou em paz. Digo isso a todos, mas especialmente para você, minha querida e amada filha Marluce. Assinado, Clara. Ô Paulinho, desculpa, mas toda vez que eu pego essa carta da minha tia para ler, eu fiquei com uma cópia. Eu fico assim emocionada, porque foi a carta mais linda psicografada que eu já tive a oportunidade de ler. E imediatamente depois que eu fiz a leitura naquele dia, eu entrei em contato com a minha prima Marluce, mandei para ela pelo correio, e de lá ela mandou uma cópia para mim. Eu não tive, e olha que eu sou bastante íntima da Marluce, mas a carta pertencia a ela é que tinha que tomar essa decisão de me dar uma cópia ou não. Fiquei com a cópia, ela me mandou de volta. Eu e a Marluce, nós nos vemos todos os anos. E esse ano, eu estou aqui, eu estou em Aracaju, na casa da minha prima, que agora está casado com o Oswaldo e muito feliz. E foi daqui que eu pedi também autorização para ela para poder escrever para você. Ela está até participando aqui dessa escrita. Eu considero essa carta psicografada pela minha tia Clara uma das mais lindas
com a qual eu tive contato. Espero honestamente que vocês tenham gostado. E vou ficar esperando as opiniões de todos vocês a partir de agora. Ah, Paulinho, e tem um pedido muito especial, meu e da Marluce. Nós queremos que você faça uma música que possa retratar esse momento da minha tia Clara, dessa carta, dessa história. Você faz isso por mim, pela Marluce e também pelo meu querido e amado primo Rogério. Lógico, Natália. Espero que vocês gostem da música, porque ela já está pronta. No silêncio da casa, o relógio batia, o cheiro do almoço ainda preenchia. E o vento levou por entre a cortina o nome suave, Clara, menina. De Maringá veio a lembrança tão viva de um riso sereno, da voz que cativa. E no papel branco a letra surgia. Do outro lado a alma escrevia. Clara, tia Clara, tua voz voltou no vento, tua carta atravessou o tempo e o firmamento. Entre a terra e o céu a saudade não cala, tua luz ainda vive nas palavras de Clara. Rogério chora, Marluce se cala. O coração sente o toque que embala. E Natália lê com as mãos tremendo. O amor que nem a morte está vencendo. Clara, tia Clara, tua voz voltou no vento, tua carta atravessou o tempo e o firmamento. Entre a terra e o céu a saudade não cala, Tua luz ainda vive nas palavras de Clara. Não chores, filha, Apenas vem. há caminhos que só o amor contém. E quando o sol tocou o chão, Clara seguiu de mão em mão, mas o perfume da sua presença ficou na vida, ficou na crença.